Fique à vontade. Obrigado. Por favor, assentai-vos. Muito obrigado. Obrigado ao pastor Oséias pela confiabilidade, por conceder a minha palavra. Eu saudo os irmãos com a paz do Senhor. Muito bom estar entre amigos. Deus abençoe o Melk, a Sandra, enfim. Bom estar aqui. Eu gostaria de convidar você que trouxe o exemplar da sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 46. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 46. Vocês encontraram? Amém. Outra vez foi a Caná da Galileia, onde transformou a água em vinho. E havia ali um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. E quando ouviu dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e suplicou que descesse para curar o seu filho que estava à beira da morte. E Jesus lhe disse: se não ouvirdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. O oficial intercede, roga, suplica: desce, Senhor, antes que o meu filho morra. E Jesus lhe respondeu: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando ele estava indo, os seus servos vieram ao seu encontro dizendo: teu filho vive. Então o pai perguntou a que hora que isto acontecera. E os servos lhe disseram: ele se sentiu melhor, a febre o deixou, por volta da 7ª hora. Então o pai percebeu que foi a hora em que Jesus disse: o teu filho vive. E ele e toda a sua casa creram em Jesus. Nós estamos falando de um homem do alto escalão do governo, um funcionário público, mas toda a sua influência, toda a sua responsabilidade, todo seu conforto econômico, não conseguiu manter do lado de fora a enfermidade da sua casa, que veio para arrebatar dos seus braços aquilo que ele mais amava. John Charles Hillen chega a dizer que a posição de um homem não lhe segura diante das tragédias da vida. A doença chega na casa do pobre, mas também chega na casa do rico. Ela chega nos casébrios, mas também chega nos palácios. E chegou na casa desse homem, desse funcionário público do alto escalão do governo de Herodes. Ele morava em Cafarnaum, uma cidade baixa, próximo do nível do mar. Jesus está em Caná da Galileia, numa região mais alta. A distância é mais ou menos de 22 quilômetros, porém de ladeira. Ele tinha que subir os morros da Galileia para encontrar Jesus. E o texto vai nos dizer que ele sobe a ladeira, e quando ele avista Jesus, ele vai suplicar. E a gente apreende a primeira lição do texto, que mesmo diante de toda a sua posição, ele também se curva, porque gente importante reconhece que só Jesus pode fazer alguma coisa. E ele se curva, e ele suplica, ele pede dizendo: Senhor, desce antes que o meu filho morra. E Jesus olha para ele dizendo: se não ouvirdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Parece que Jesus faz ele pensar, porque na expectativa, na ânsia de a gente ver as coisas resolvidas, a gente bate em qualquer porta. A ideia naquilo que Jesus vai dizer para ele
esse freio de raciocínio, a ideia no latim ali é mais ou menos miraculo, aquilo que causa espanto e admiração. Jesus está dizendo: você veio cheio de expectativa demais, calma, reflita, pense. Mas o texto vai nos dizer que ele continua suplicando, ele continua pedindo, dizendo: Jesus, desce antes que o meu filho morra. Jesus olha para ele dizendo: então vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra, e ele creu de uma maneira segura. Agora pense comigo, qual é o pai, ao saber que o filho está na ânsia da morte, ele consegue ter uma noite de sono tranquila? O texto vai nos dizer que ele hospeda-se em Caná da Galileia e volta para casa no dia seguinte, porque quem confia na palavra consegue ter uma noite tranquila de descanso. Mesmo diante dos intempéries da vida, mesmo diante do furacão das perplexidades, ele consegue descansar. E o texto vai nos dizer que ele descansa. E quando ele está descendo o morro, o texto vai nos dizer que vem servos ao seu encontro dizendo: meu senhor, algo espantoso aconteceu. O menino que queimava em febre, a infecção era altíssima, mas de repente a porta do quarto se abriu, a febre o deixou, o menino está curado. O pai ficou espantado: a que hora que isso aconteceu? E o seu servo lhe disseram: ontem, por volta da 7ª hora, a febre o deixou. E ele percebeu que foi exatamente aquela hora que Jesus disse: o teu filho vive, e ele creu na palavra. Era 22 quilômetros que separavam Cafarnaum de Caná da Galileia, mas Jesus, do alto do morro, ele estende a mão em direção à casa do funcionário público. E quando ele estende a mão, não há ninguém que possa fazê-la voltar atrás. E operando ele, quem impedirá? O esforço não foi em vão. Jesus honrou a fé daquele homem. E é por isso que nessa noite eu quero falar sobre a necessidade faz a gente orar por nós mesmos, mas o amor faz a gente buscar por alguém. O amor faz a gente andar 22 quilômetros de ladeira. Jesus está na região de Tiro e Sidom. A palavra Tiro significa rocha, fortaleza. Alexandre o Grande, ele conquistou a região de Tiro. Mas aquilo que Alexandre o Grande não conseguiu conquistar com a força do seu exército, o mestre do amor ele conquistou, porque ele também consegue encontrar ouro no meio do barro. E ele encontra a vulnerabilidade de uma mãe. Porém, o povo de Tiro, pelos judeus, era visto como cães, gente inferior. Esse povo não presta. A ortodoxia judaica via o povo de Tiro com extremamente preconceito. Esse povo a gente não pode dar atenção. Foi de Tiro que saiu uma mulher que chamava Jezabel, que era a filha do governador da província. O rei de Tiro era pai de Jezabel, que Jezabel seduziu a nação de Israel inteira à idolatria. Aquilo ficou na caixinha. E era por isso que os judeus viam o povo de Tiro como cães. Esse povo não presta. Esse povo a gente não pode parar para dar atenção. Porém, Jesus está ali. Ele também consegue encontrar ouro no meio do barro. E ele encontra a vulnerabilidade de uma mãe desesperada. Porque a necessidade faz a gente, o amor faz a gente buscar por alguém. A necessidade faz nós mesmos. Mas o amor faz a gente buscar por uma pessoa, buscar por alguém. E essa mãe tem que vencer um monte de coisa para encontrar Jesus. Primeiro, ela teve que vencer a barreira da sua nacionalidade. Jesus era judeu, ela era estrangeira. Segundo, ela teve que vencer a barreira machista. Que preconceito. Terceiro, ela teve que vencer a sagacidade do tentador, que sussurrava no seu ouvido dizendo: não vale a pena, ele não vai lhe ouvir. Você é estrangeira, Jesus é judeu, não vale a pena. Para que todo esse esforço? Para que toda essa entrega? Para que toda essa busca? Desiste logo disso. Filha, não tem mais jeito.
Quem sabe Satanás está sussurrando no ouvido de alguém e dizendo: não tem mais jeito para ele, não tem mais jeito para ela. Mas o Senhor vai honrar a sua fé. A sua busca não será em vão. Ela tem que vencer um outro problema, a barreira dos discípulos. Os discípulos, ao invés de ouvi-la, trazê-la para perto, o que te assola? O que lhe incomoda? O que está causando o vômito da sua alma? Os discípulos: vai embora, a gente não quer te ouvir, cala a boca. Mas ela passa pela barreira dos discípulos também. Mas ela está com outro problema. É a barreira maior que enfrentamos. A barreira do silêncio. Pastor, eu já orei tanto por ele, orei tanto por ela. Eu sei que a necessidade faz eu orar por mesmo, mas o amor faz a gente buscar por alguém. Eu tenho intercedido tanto, mas parece que ele não me escuta, parece que não acontecem as coisas. Eu vou desistir. E o texto vai nos dizer que quando ela vê Jesus, ela começa a gritar. É um clamor. Clamor é grito de socorro. Ela clama, ela grita, ela suplica. E ela está gritando. E ela percebe que os gritos não resolvem. E a gente tem uma outra lição na narrativa do Dr. Lucas. Quando os gritos não resolvem, a gente precisa fazer isso aqui, ó. Porque de repente ela para de gritar e expressa uma doxologia viva. Porque antes da inquietação que assola o nosso seio familiar, vem a grandeza de Deus, a soberania de Deus. O problema pode ser agudo, mas não pode ofuscar a gente reconhecer o Cristo, que é digno de toda honra e de toda glória. Quem sabe você chegou aqui cheio de problema, gritou muito até agora, mas eu convido você a adorá-lo, porque quando a gente adora, a barreira do silêncio é rompida. Quando ela o adorou, Jesus olhou para ela. Ô gente, que é isso? Pastor, quando Jesus olha para ela, Jesus vai dizer assim: eu não posso pegar do pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Entenda uma coisa. Quando a gente olha para esse texto, parece que a gente... Pastor, que desdenho. Puxa, uma aflição de uma mãe, Jesus vai dizer isso. Mas a gente precisa entender uma coisa, que o grego no diminutivo é sentimento afetuoso. Jesus tira o agrilhão da palavra. Jesus não usa a palavra cão como os judeus se referia aos estrangeiros daquela região. Jesus usa a palavra cachorrinho. E Jesus vai dizer assim: eu não posso pegar do pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Porque naqueles dias, Jesus não está se referindo aos cães das ruas, que são menosprezados, açoitados e tanta outra coisa. Jesus aqui está se referindo ao animal doméstico, a qual o anfitrião chamava o seu cachorrinho, e muitas vezes pegava aquele miolo do pão tão úmido e fazia questão de levá-lo à boca. Ela entende que Jesus abre uma porta para ela. E eu gosto e ela responde: mas Jesus, até os cachorrinhos, até os animais domésticos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Eu gosto da forma como a Bíblia King James vai dizer que Jesus vira para ela e responde: eu gostei da sua resposta, vai-te em paz, porque a sua filha já está sã. Gente, quando ela chega em casa, vou conjecturar, quem sabe tem alguém no portão. Nossa, tem algo diferente aqui em casa. Quem sabe alguém vai lhe dizer: eu não sei quem você foi buscar, mas o problema está resolvido. Cadê a minha filha? Sua filha
Sua filha que estava horrivelmente endemoniada, agora ela está na cama deitada, descansando. E cama tem a representação do descanso. Porque quem confia em Deus descansa na sua presença. E eu quero crer nesta noite que o Senhor tem cama de descanso para a família de alguém aqui hoje. Você pode olhar para o seu irmão, mantenha a distância mesmo, mas olhe para ele e diga para ele assim, ó: a necessidade faz a gente orar por nós mesmos, mas o amor faz a gente buscar por alguém. Diga para ele: não desista, continua buscando. E eu termino a nossa reflexão. O problema é que parece que a gente parou de crer. Parece que a gente está se afogando na incredulidade. Parece que a gente parou de buscar. Jesus contou uma parábola de um hóspede, e as regras da hospitalidade não poderiam ser violadas, e o hospedeiro recebe o hóspede já tarde da noite. Seria um problema despedir o convidado de mãos vazias, sem convidá-lo, sem colocar a mesa. O que é que os vizinhos iriam dizer? Mas de repente, mesmo sabendo que ele não tinha nada, ele vai bater. É o hospedeiro que vai bater na porta do vizinho. Já é tarde, mas mesmo assim ele bate na porta. E o vizinho vai lhe dizer: você não percebeu que a porta já está fechada? Na Palestina é muito natural encontrar no decorrer do dia as portas abertas. Isso representava um convite. Mas quando o patrão, o dono da casa, o anfitrião fechava a porta, ele está dizendo: não quero ser incomodado. Mas está dizendo: já é tarde. Você não percebeu que a porta está fechada? Por que você está me incomodando? Os meus filhos já estão deitados. Como é que eram as casas naqueles dias? Não havia separação de paredes. O que separava um cômodo do outro era declínio que havia sobre o piso. A família dormia no fundo da casa, próximo dos braseiros, porque a noite era fria. Então se o cara levantar, vai acordar a família inteira. Mas ele está insistindo. E o texto vai nos dizer que ele atende o pedido do homem, não por causa do seu pedido, mas por causa da sua importunação. E a parábola termina dizendo: aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate na porta, a porta abrir-se-á. É hora de você bater na porta. O grande reformador Lutero vai nos dizer que a oração, ela é as lágrimas, ela é o transpirar da alma. Sua casa tem jeito, sua família tem jeito. Jesus tem o poder de estender a mão agora sobre em direção de alguém. Você só precisa bater na porta. Como aquele homem da parábola do amigo importuno. Bata na porta, bata na porta, busque, interceda, clama, não desiste, ainda tem jeito. O nosso Deus, Ele é especialista em fazer milagre. Mas entenda que expectativa não é sinônimo de certeza. Fé é diferente. Quantos acreditam que Jesus está aqui nessa noite? Com a permissão do pastor, eu queria que você se colocasse de pé. Por que eu quis pensar com esse texto? Por que eu quis refletir nesse texto? Porque tem muita gente doente nos nossos dias. Tem amigos, tem familiares de perto e de longe, que está precisando que o Senhor estenda a mão, do mesmo jeito que Ele estendeu a mão em direção a Cafarnaum.
Senhor glória. Eu acredito que o Senhor está aqui nessa noite. Quantos acreditam que Ele está aqui? Olha para esse irmão aí, vê se ele tem jeito que já está ofegante, subindo a ladeira da Galileia. Diga para o teu irmão, não sobe com expectativa, sobe crendo. William Barclay chega a dizer que a fé em Jesus é o passaporte para a nossa felicidade. Agostinho de Hipona, quando se refere a uma mulher que toca em Jesus, sofrendo de uma hemorragia há mais de 12 anos, ele para, não foi porque uma mulher, não foi porque o povo lhe comprimia, mas porque alguém lhe tocou de uma forma muito diferente. Ele não para pelo esbarrar, ele para pela temperatura das nossas convicções. E hoje, pastor Oséias, nessa noite fria de terça-feira, é noite de a gente subir a ladeira da Galileia. Como é que você deixou as coisas lá na sua casa? Quem sabe está semelhante àquele pai que está com o filho ruim, com a infecção altíssima, queimando em febre, mas eu ouvi falar que Jesus pode fazer alguma coisa, e Ele pode mesmo. Então levante a sua mão para o céu aí, porque isso não é confissão positiva, isso é palavra de Deus. Hoje é noite de salvação. No grego nós temos algumas ideias que definem salvação. Por exemplo, sozo e sotere, liberdade, cura, recuperação, bem-estar. O Senhor tem o poder de libertar alguém. Você crê? Você crê? Eu creio assim. Eu queria convidar a Sandra para cantar uma canção aqui.